Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler e interpretar versos de um poema, reconhecer figuras de linguagem, metáfora e prosopopeia no texto, compreender a função dessas figuras de linguagem, que são a metáfora e a prosopopeia. Vamos ler o texto. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz, e o verdadeiro amor de quem se ama. Tece a mesma antiga trama que não se desfaz, e a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Vamos pensar um pouco. Você gostou desse texto que nós acabamos de ler? É um texto que fala de amor, de um amor também que pode ser considerado um amor por aproveitar a vida. Observe o formato do texto. Há diferença entre esse texto e os textos comuns que nós vimos no dia a dia, como o gênero reportagem, que já foi trabalhado anteriormente? Existe uma diferença entre esses textos? Você acredita que é possível contar uma história escrevendo-a dessa forma, escrevendo em formato de poema? Vamos analisar os versos a seguir. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a antiga trama que não se desfaz. Em termos de uso da linguagem, há outras formas de expressar o que o eu lírico quis dizer? Na verdade, o que essa pergunta aqui quer saber é: o que é que ele quis dizer com esses versos? De que maneira nós podemos escrever isso que ele disse dessa forma? Atenção, não podemos mudar o significado dos versos. Então você vai reescrever esse verso explicando o que ele quer dizer. Você vai ter um tempinho e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar?
Então, nesse caso, nós temos ali e o amor real entre duas pessoas, como se sabe há muito tempo, não acaba e não tem fim. Então, ó, e o verdadeiro amor de quem se ama? O amor real entre duas pessoas. Tece a mesma antiga trama, como se sabe há muito tempo, como se conhece há muito tempo. Não acaba e não tem fim, ó, que não se desfaz. Então aqui nós tivemos uma linguagem mais criativa para falar de algo que poderia ser dito em simples palavras. No entanto, a beleza não seria a mesma, o sentimento não seria o mesmo. Então, o poema, que é o conjunto de palavras e o sentimento que os anima, tem aí um sentimento que provoca o significado no leitor. Então é o sentimento que faz com que o poema seja diferente. Vamos analisar. A análise que nós fizemos agora desses versos nos faz lembrar de um conteúdo já estudado, que são as figuras de linguagem. E você lembra o que são? Para que e por que utilizamos figuras de linguagem? As figuras de linguagem são utilizadas justamente em textos que se afastam do significado real para usar uma linguagem mais criativa, uma linguagem mais profunda, uma linguagem que provoque certos tipos de sentimentos. Esse sentimento não é só amor, esse sentimento pode ser raiva, pode ser dor, pode ser uma ironia, pode ser um sarcasmo, tudo isso pode ser provocado por uma linguagem que se afasta do seu significado original. No geral, o uso de figuras de linguagem demonstra a capacidade criativa e inventiva de quem se expressa. São recursos linguísticos que tornam a linguagem mais rica e mais expressiva, porque nós sabemos que a linguagem não são só informações, e sim, nós passamos ali sentidos, nós queremos construir sentidos junto à pessoa com quem nós estamos falando. Revelam a sensibilidade, emoção, sentimentos, criatividade de quem as utiliza. Repito, quando eu falo sentimentos e sensibilidade, é normal as pessoas acharem que nós estaríamos falando de amor e coisas voltadas ao coração. Não. Por exemplo, uma pessoa que conta piadas, ela está usando a criatividade dela, ela tem ali um sentimento envolvido, ela tem uma razão voltada para questões voltadas para a emoção. Então existe uma sensibilidade ali para entender o que vai criar humor no outro. Então, as questões voltadas às figuras de linguagem e utilizar aí uma linguagem mais metafórica, mais figurada, não está voltada só como, por exemplo, nesse poema que fala de amor. Pode falar de tantas outras coisas, como problemas sociais, por exemplo. Destacam a sonoridade de palavras, frases, ritmo, entonação. São recursos que afastam-se da estrutura gramatical ou dos significados do dicionário. Então, esses recursos, eles se afastam daquele primeiro significado que eu tinha no dicionário. Como, por exemplo, se eu disser para vocês, dói a minha mão. Se eu disser dói a minha mão, quer dizer que alguma coisa na parte física da minha mão mesmo está doendo. Agora eu posso pedir para o meu amigo, você pode hoje à tarde me dar uma mão lá em casa? O que é que eu quis dizer? Quis dizer, você pode me ajudar? Então eu troquei a palavra ajudar por mão, que nesse caso não teve o mesmo significado de dói a minha mão, ok? Então aí eu tenho um significado figurado. E é nesse sentido que nós vamos estudar as figuras de linguagem. Vamos lá? Vamos ler alguns versos do Vinícius de Moraes. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. Nesses versos, nós notamos que é atribuída à tristeza uma capacidade humana, que a tristeza te convença. É possível que tristeza convença alguém? Na verdade, o sentimento de tristeza vem a convencer. Mas quando eu digo te convença, é como se alguém estivesse usando argumentos. E nesse caso, a tristeza não é alguém. Então foram atribuídas aí características de algo não humano a um sentimento humano. Então, tristeza é não humano, é só um sentimento. Mas foi atribuída a ela a capacidade de convencer alguém, ok? A habilidade de convencer e persuadir. Temos nessa atribuição a figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. A personificação consiste na atribuição de características, ações e sentimentos próprios de seres humanos, a seres inanimados e a seres irracionais. Vamos ver a seguinte atividade.
As imagens e ilustrações lembram narrativas. Você lembra do título delas? Por que estão aqui? Vamos ver aqui o que essas imagens marcam em você. O que você relembra a partir dessas imagens? Pense um pouquinho e eu já retorno. E aí, que histórias você relembrou vendo essas imagens? Vamos conferir? Nós temos algumas fábulas, como por exemplo, o leão e o rato, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro. Por que elas estão aqui? As imagens e ilustrações mostram personagens. As fábulas são narrativas que usam personificação ou prosopopeia. Nelas, as personagens são animais que falam, agem, pensam e têm atitudes humanas. Então, você pode sempre associar a prosopopeia ou personificação com a questão das fábulas. Por quê? Porque ali eu tenho características humanas atribuídas a seres não humanos. Como, por exemplo, às vezes nos contos de fadas também aparece, tá? Vamos continuar. Vamos ler mais alguns versos. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Lá fora, a noite é um pulmão ofegante. Olha lá, pensamento é um rio? É possível o pensamento ser rio? Noite é um pulmão? Será que a noite é possível que seja pulmão? Metáfora. Nos versos que lemos, temos outra figura de metáfora bastante utilizada, mas nem sempre compreendida. A metáfora consiste no uso de uma palavra ou expressão com sentido de outra, e com a qual é possível estabelecer relação de analogia. Para a relação de analogia, para que essa relação aconteça, os elementos devem ter campos semânticos semelhantes.
No verso de Fernando Pessoa, o uso da metáfora define o pensamento, que é o subconsciente, de um jeito diferente do dicionário. E este seu pensamento, o eu lírico não tem acesso com facilidade, com clareza. Daí que ele enuncia: meu pensamento é um rio subterrâneo. Vamos pensar melhor aqui. Explicar de um jeito que você consiga fazer essa comparação. No dia a dia, quando a professora falou da mão que doía e era no sentido direto, no sentido denotativo, então essa a gente não precisa se preocupar. Mas quando eu digo venha me dar uma mão à tarde, o que eu estou querendo dizer? Venha me ajudar. Aí então eu substituí ajudar por mão. Então eu fiz uma troca, troquei aqui. Então, na metáfora, existe também essa troca, só que existe uma espécie de comparação. Só que não confunda, existem duas figuras de linguagem muito parecidas. Uma é a metáfora, a outra é a comparação. Qual é a diferença entre metáfora e comparação? Na comparação, eu posso dizer, este meu amigo é como um irmão. Quando eu digo é como um irmão, que eu uso a expressão como, eu tenho uma comparação. Então aqui eu aproximo dois significados, amigo, irmão, né? São dois significados que estão próximos. Metáfora é quando eu digo, este meu amigo é meu irmão. Ele é irmão de fato? Não, mas é como se fosse, eu o tenho como meu irmão. Então, eu aproximei os significados de amigo para irmão. Posso dizer, uma pessoa é tão bonita, fulana é bonita como uma flor. Tenho comparação. Posso dizer também, fulana é uma flor de formosura. Quando eu digo que ela é uma flor, eu aproximei a beleza dela com a beleza da flor. Eu não precisei dizer ela é bela como uma flor. Se eu disser ela é uma flor, já estou atribuindo a ela características que eram relativas à flor. E isso é metáfora. Vamos ver aqui no trecho do poema. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Quando ele diz que o pensamento é rio subterrâneo, o que é um rio subterrâneo? Está lá embaixo, é difícil de achar. Nesse caso que ele está dizendo ali, que o pensamento dele é de difícil acesso, ele tem dificuldade para lidar com os próprios sentimentos, com esses pensamentos. Dizer que o subconsciente dele é muito profundo, que ele pensa muito profundamente. É isso que ele quis dizer. Agora que você já sabe o que é uma metáfora, use a sua criatividade e elabore ou encontre enunciados com os elementos a seguir: olhos e mundo natural, coração e mundo natural, felicidade e mundo natural. O que isso quer dizer? Comparar os olhos com alguma coisa que tenha no mundo natural. Comparar o coração com alguma coisa no mundo natural. Entendem? Então vocês vão escrever frases que façam aí a metáfora entre olhos e mundo natural e entre esses outros itens. Pense bem, use sua criatividade e daqui a pouco nós retornamos.
E aí, o que você respondeu? Vamos analisar? Então aqui você pode ter colocado outras coisas, mas a gente pode comparar os olhos com esmeraldas, por exemplo. Seus olhos são duas esmeraldas, seus olhos brilhavam turquesas. Então foi comparado aqui os olhos com a beleza e com o brilho das pedras. Coração e o mundo natural, mãos frias e coração quente. Meu coração é uma tempestade de neve. Dizer coração quente aqui quer dizer que a pessoa tem muito amor, tá? Felicidade e mundo natural. A felicidade é uma gota de orvalho na pétala de uma flor. Olha só que poema mais bonito. Então, pessoal, você pode usar a tua criatividade na escrita, principalmente na produção de textos líricos, para que você consiga utilizar a tua criatividade, uma linguagem com mais sensibilidade, ok? O que nós estudamos hoje? Exploramos o gênero poema, sua estrutura e linguagem. Reconhecemos as figuras de linguagem, personificação e metáfora. Também aprendemos sobre a sua função no texto. Pessoal, a linguagem aqui, nesses textos como poemas, ela é utilizada não de forma a trazer informações como na notícia, por exemplo. Aqui, o objetivo de se utilizar a linguagem é criar aí no leitor uma sensibilidade, é criar aí um tipo de sentimento, é tocar em lugares lá no sentimento das pessoas que geralmente um texto informativo, por exemplo, não faria. Os textos que são como poemas, músicas, textos que se utilizam de figuras de linguagem, eles estão sempre preocupados com a criatividade, com esconder o significado. E nós, como bons leitores, precisamos pensar nisso. Quando você ouve uma música, você pensa no significado dela? Então as músicas, elas são feitas como textos poéticos. Por isso, em textos musicais, em letras de músicas, vocês vão encontrar muitas figuras de linguagem, muitas metáforas que vão ali significar uma outra coisa. Porque se fosse dito diretamente, talvez o sentimento não fosse o mesmo. Você precisa começar a analisar essas letras, ou os textos que você vê, ou as coisas que as pessoas falam para você, para começar a entender esse significado. Porque a linguagem humana, pessoal, ela não é feita somente para passar informações. Nós, seres humanos, nos comunicamos uns com os outros para ter diversos tipos de relações, como, por exemplo, nos divertir, criar expectativas, convencer, fazer alguém ter um sentimento, despertar ali uma certa sensibilidade. Você pode até mesmo utilizar a sua linguagem para explicar como você se sente. Muitas vezes a gente tem um sentimento e não sabe bem dizer como isso está acontecendo. Na verdade, as pessoas que produzem músicas, que produzem poesia, o poeta, a pessoa que tem essa habilidade, ela sabe explicar sentimentos humanos por meio de palavras que a maioria das pessoas não sabe. E isso é feito através dessa linguagem figurada, através de figuras de linguagem. Na aula de hoje nós falamos mais sobre esse assunto e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!